Bom dia, boa tarde ou boa noite, independente da hora que você esteja assistindo a essa videoaula. Hoje nós vamos para o módulo 9 da apostila e abordaremos a delimitação do tema e intenção do autor. E para nós continuarmos, com essas matérias, a gente precisa ter algumas noções básicas, como diferença de assunto e tema, porque se nós trabalharemos com a delimitação do tema, a gente precisa saber primeiro o que é tema. E para saber o que é tema, para o que serve o tema, a gente tem que saber primeiro para que serve o assunto. Por quê? A aluno sempre vira e fala, professor, esse negócio de assunto e tema é a mesma coisa. E não, não é. São coisas diferentes, são tópicos diferentes e que eles têm funções dentro do texto diferentes também. O que acontece? O assunto, como eu já disse em aulas passadas, é a parte grande, do nosso tema. Então, por exemplo, quando a gente tem um determinado assunto, pandemia, que são os exemplos que eu venho trazendo há algum tempo para vocês. E teremos os temas dentro do assunto, que é uma particularidade dentro do assunto. Então, é um pedacinho específico que a gente quer tratar. Por exemplo, ao invés de ser pandemia, porque dentro de pandemia a gente pode falar sobre muita coisa. Ou, por exemplo, a parte da educação. Educação a gente pode falar muita coisa. A gente pode falar sobre educação inclusiva, educação nas cidades, o acesso à educação, ou a democratização da educação. Então, tudo isso são temas. O assunto vai ser a nossa parte grande do estudo. Então, é essa parte onde entram a bolinha, o triângulo e o quadrado e sai tudo redondinho. Por quê? É a parte específica que eu vou querer. Então, o assunto, lembrem-se, é a cabeça do funil. É a parte grande do que eu vou tratar. E o tema é a parte específica do meu assunto. Trouxe exemplos aqui para vocês, porque nós temos aí sempre confusão com o A e os três T's: assunto, tema, tese e título. Para que serve cada uma dessas coisas? Quais as funções que eles têm dentro de um texto? O assunto, ele é a própria história narrada dentro do texto. O tema, ele vai ser a ideia, ou o conjunto de ideias que se extrai do texto. Então, o assunto é a história, o tema é a ideia central, a tese é a sua opinião de modo impessoal, ou seja, o seu ponto de vista sobre determinado assunto e determinado tema. E o título, ele vai servir para contextualizar a sua escrita. Então, tema não é título. Por exemplo, se eu tenho um tema, aqui, vou usar o anterior, problemas das epidemias e suas consequências sociais, eu não posso usar esse mesmo nome como título, porque isso é tema. Tema não é título. O título, ele serve de norteador, para a gente ter mais ou menos uma ideia do que o texto vai tratar. Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês do Enem de 2015. O assunto era violência. A parte específica era a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Percebam aqui que nós usamos também substantivos abstratos, que é o que eu já havia falado para vocês em sala de aula, que nessa parte é muito importante a utilização desses substantivos. Após essa percepção, então, quando a gente fala do tema, que essa ideia ou conjunto de ideias que se extrai do texto, olhem só, a gente tem a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. O tema, quando a gente fala que ele é um conjunto de ideias, a gente não pode usar substantivos concretos. Nós precisamos utilizar substantivos abstratos. E logo mais eu vou explicar o porquê. Mas só para dar um adendo aí, o tipo de redação que o Enem utiliza, a dissertativa argumentativa, é chamado de texto temático. A gente tem texto temático e texto figurativo. E o que denomina, o que faz com que um texto seja temático ou figurativo, é a utilização de substantivos. Então, já já a gente chega nisso. A tese, então, é a nossa opinião de modo impessoal, ou seja, o nosso ponto de vista sobre determinado assunto. Pessoal, esses dois cantinhos aqui que eu tirei da tese do título, eu tirei de pedaços de redações do Enem de nota 1000, ok? Do tema de 2015, que foi esse que eu apresentei aqui para vocês. Então, a tese, por exemplo, dessa pessoa foi: a violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. Então, a tese dela é que a violência aumenta cada vez mais.
Então, ela tem apresentado aumentos significativos, porque, de acordo com a coletânea que tinha lá, você podia pegar essas informações, né? Então, ela começou com uma introdução por afirmação, ela afirmou uma coisa. E o título é a nossa relação com o contexto da redação. Então, ele vai nortear o que vai acontecer. Por isso que ele não é o tema. O tema é a ideia que a gente vai defender ou não, que a gente vai criticar de forma positiva ou forma negativa. O título é o nosso norteador. Então, quando você lê o título de uma redação, você já tem mais ou menos noção do que será tratado dentro dela. Por exemplo, violação à dignidade feminina. Quando você fala de violação, tem a ver com essa violência também, porque uma violação também é uma violência. A dignidade feminina, então a mulher. Então, dentro desse título, você já consegue ter mais ou menos ideia do que a pessoa vai defender dentro, do que ela vai criticar. Então, título e tema são coisas diferentes. Tema não é título, título não é tema, ok? E por que eu falei dessa parte do substantivo? As redações são trabalhadas com substantivos abstratos. Por quê? Eles não vão possuir imagem própria. É diferente se eu falo garrafa. Todo mundo imagina mais ou menos isso aqui, certo? Isso é uma garrafa. Então ela tem uma imagem própria. Agora, se eu falo, igual ao anterior, a persistência da violência, você não tem uma imagem própria. Então, os substantivos abstratos, eles designam estados, emoções, sensações ou resultados de ações. Por isso que são chamados em semântica, que é o estudo do sentido das coisas, esses substantivos abstratos têm o nome de tema. E por que não podem ser os substantivos concretos? Porque os substantivos concretos, eles possuem imagem própria e eles vão designar nomes de seres, coisas, sejam reais ou fictícios. Por isso que nós temos os substantivos nome próprio, né? Substantivo próprio, substantivo comum. Então, substantivo próprio, né, que a gente conhece como nome próprio, por exemplo, avaré. É um nome próprio, então é um substantivo próprio, tudo bem? Essa é a parte diferente. Então, como a gente consegue ter uma imagem em semântica também, eles são chamados de figuras, porque eles trazem para a gente já a figura de alguma coisa, eles nos remetem a algo que é concreto. Por exemplo, carro. Você pode imaginar um tipo de carro, só que todo mundo tem a mesma ideia de carro. É uma coisa sobre quatro rodas e tal. Quando a gente já fala de violência, pode ser diferente para todo mundo, porque tem violência sexual, violência psicológica, violência moral e dezenas de outros tipos de violência. Então, por isso que são temas, são substantivos abstratos, porque eles não vão possuir imagem própria. Agora, esses substantivos concretos possuem imagem própria. Vocês podem até usar, como exemplo, o nome de vocês. Se falam, por exemplo, o nome. Ah, a aula da professora Elissa. Você já me imagina na sua cabeça, porque é um substantivo próprio, ele traz para você uma figura. Agora, se você conhece 300 Elissas, já é algo diferente. A pessoa precisa especificar qual delas. Porém, continua tendo uma imagem própria. É diferente se eu falo pandemia, tá vendo? Ou a persistência da violência. É algo vago, é um tema, não possui imagem própria. Por isso que dão origem aos textos temáticos e aos textos figurativos. Onde eu vou pôr minha carinha? Acho que aqui por enquanto fica melhor, né? Por isso que tem o nome de texto temático e texto figurativo. Se eu tenho um texto temático ou um texto figurativo, vai ter relação com os meus substantivos. Porque, ó, percebam que abstrato, o nome em semântica é tema. Concreto, o nome em semântica é figura. Então, se eu tenho texto temático e texto figurativo, significa que eu vou trabalhar com tipos de substantivo. Por exemplo, o texto figurativo, ele é composto por figuras. Então, são substantivos concretos, porque eles são trabalhados com elementos concretos. E a função dele é representativa. Como assim, professora? Porque ele te traz uma imagem, então ele representa algo. E é um texto de exemplo. E ele tem natureza narrativa. Porque lembrem-se lá das diferenças da narrativa com a dissertação, né? Eu já passei na aula passada.
Então, esse texto figurativo, por ele trazer figuras, ele serve de exemplo para muitas coisas. E a natureza dele é narrativa, porque você pode contar histórias através dele, por conta desses substantivos. Agora, já o texto temático, se ele é temático, eu vou ter elementos abstratos, substantivos abstratos. Então, a função dele é de argumentar, porque eu não posso argumentar. Poder pode, só que nessa parte mais científica da coisa, né, como eu venho falando para vocês, eu preciso dessa parte mais abstrata. Eu preciso argumentar sobre coisas que acontecem na nossa sociedade na dissertação. Então, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira é algo abstrato. Então, eu preciso fazer uma crítica a isso. Como que eu vou criticar? Argumentando. Por isso que é um texto de discussão. Eu vou discutir sobre determinado tema. E a natureza dele é dissertativa. Por quê? Eu vou expor os dados e vou tentar te convencer sobre o meu ponto de vista. Então, é essa exposição de dados te convencendo. Então, é um texto dissertativo, porque o texto dissertativo tem um caráter, né, de tentar convencer o leitor do seu ponto de vista. Ok até aqui? Então, só aí para ficar mais claro, o tema, né, porque lembrem-se do tema da nossa aula, delimitação do tema e a intenção do autor. Então a gente tem que descobrir qual é o tema de determinada coisa e qual foi a intenção do autor dentro disso. Então, entrando de verdade dentro do nosso tema, o que é um tema? O tema ele vai ser dado ou subentendido. Como assim dado? Porque se você tem, por exemplo, redações do Enem, o tema está lá. Escreva uma redação sobre o tema a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Ele está dando o tema. Ou ele pode ser subentendido, porque você pode ter várias imagens, né, ou vários textos que você tem que descobrir o tema daquilo. Por isso que ele pode ser subentendido. De acordo com os textos ou imagens que são dados a você, você consegue subentender o que aquilo quer dizer. Por isso que ele pode ser dado ou subentendido através dos textos motivadores ou norteadores. Aqui entram as imagens, porque lembre-se, tudo que transmite uma mensagem é um texto. Então, a imagem também é um texto não verbal, mas é um texto. E o que é a intenção do autor? A intenção do autor é que as pessoas, os leitores especificamente, né, possam interpretar o que é solicitado no tema. Então, é determinado tema, eu vou escrever sobre ele. E os meus leitores, os leitores do meu texto, os corretores, precisam interpretar o que aquilo está escrito para poder entender o tema, ok? Então, a intenção do autor sempre é essa, fazer com que os leitores possam interpretar o que é solicitado. Eu vou escrever sobre alguma coisa e vou dar para o meu leitor interpretar aquilo que eu escrevi. Por quê? Ele tem que descobrir meu ponto de vista. Lembrando que não é através dos achismos. Ah, eu acho que ele quis dizer isso, eu acho que ele quis dizer aquilo. Não. É pelo que está escrito. Então, você escreveu algo sobre um tema, dissertou bonitinho, com todos os argumentos, introdução, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão e, se necessário, proposta de intervenção, né? A partir disso, o autor, que é você, escreveu, desenvolveu a sua ideia. E qual é a intenção sua para com o leitor? Com que ele interprete o seu ponto de vista, ok? Nada mais, nada menos do que isso. Então, a partir disso, a apostila traz aí para vocês, na página 95, uma atividade oral. Vamos ler juntos. Observe as imagens e leia as legendas, que apresentam um assunto tratado. Então, não é o tema, lembre-se. É a parte grande da coisa, porque o tema é pequeno. Em seguida, anote o tema de cada imagem ou grupo de imagens e exponha-o em voz alta, caso seja chamado por seu professor. Eu vou fazer com vocês o tema 1 e o tema 2. Primeiro, vamos nessa nota que a apostila traz. O assunto é o que a imagem revela de fato, é concreto, particular. Porque aqui nós vamos trabalhar com imagens. Então, é a parte grande, é o que a imagem está falando para você. E o tema vai ser essa ideia, ou conjunto de ideias que a imagem transmitirá. Por isso é abstrato e é genérico, por conta dos substantivos, porque é um texto temático. E, para chegar a ele, podemos partir de questões como estas. Qual era a intenção do fotógrafo? O que ele queria que pensássemos ao ver esta foto? Por quê? Aqui é o fotojornalismo, que é o jornalismo através de
fotografias. É um gênero textual também. A partir disso aí, ó, deem uma olhada rapidinho que a gente já vai fazer a 1 e a 2 juntos. Lerão aí, então, né? Vamos lá. Tema 1. Nós temos 3 fotos. Primeira foto, são várias pessoas e tá escrito assim na legenda. Criança chora nos braços de mãe enquanto espera atendimento em centro de acolhimento para refugiados na Croácia. Ok. Segunda foto. Sudaneses refugiados em Uganda. Terceira foto. Alguns dos milhões de refugiados da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu de 1935 a 1945. Acho que vocês já devem ter. Opa, gente, desculpa, 1939 a 1945. Acho que vocês já devem ter aprendido sobre a Segunda Guerra, né? Em história em algum momento, ou até mesmo em geografia. Então, aqui, quando a gente percebe esses 3 textinhos, a gente quer saber o assunto, que é o que a imagem vai revelar. Se a gente ler novamente esses 3 textinhos, né, as legendas das fotos, tem uma palavra que aparece nos 3, que é a palavra refugiados. Então, quando a gente consegue entender isso, refugiado é processo de migração. E todos eles têm data do lado, porque aqui a imagem ficou um pouquinho ruim. Se a gente está falando da Segunda Guerra Mundial, estamos falando do século. Isso aí. E também, se a gente está falando da Croácia e da Uganda, aconteceu, né, nesse período de tempo aí que a gente conseguiu acompanhar pela televisão. Se eu não estou enganada, foi no ano de 2016 que muitos refugiados começaram a sair de alguns países e adentrar a Itália, a Grécia e outros países assim, até a Alemanha mesmo. Tanto é que a Alemanha é cheia de turco, porque eles foram se refugiar no país. Então, quando a gente percebe esse tema 1, a gente pode depreender muitas coisas, porque não é assunto, a gente quer saber o tema. O assunto é refugiado, mas e o tema? O tema não é a ideia, é o conjunto de ideias que a imagem transmite. Então, esse tema 1 pode transmitir para a gente sofrimento de civis, migrações do século XXI, sofrimento dos civis nas guerras, que não se altera no decorrer do tempo. Tudo isso são temas. E percebam que a gente só tem substantivo abstrato, não tem substantivo concreto aqui. Porque é essa parte do conjunto de ideias. Os substantivos abstratos, eles não possuem imagem própria. Aqui, nesse caso, a gente consegue juntar o substantivo abstrato com a nossa imagem e criar algo concreto, porque a gente consegue ter uma figura, tá? Então, é um substantivo abstrato que está trabalhando com um modo figurativo. Então, é uma abstração figurativa. É algo que a gente vai aprender mais para frente. Por enquanto, eu só estou falando isso para vocês. Por quê? Os substantivos, por mais que a gente tenha essa classe de abstrato e figurativo, abstrato e concreto, nós também podemos misturar, como tudo no português, pode ser misturado. Então, determinado substantivo pode ser concreto, mas naquele dado contexto, ele está sendo utilizado como abstrato, como uma abstração de alguma coisa, ok? E depois nós temos o tema 2, que é pai corre com seu filho após ataque em Alepo, na Síria. A gente sabe, né, guerra da Síria, existe aí há milhares de anos. Quando a gente vê essa imagem, o que pode ser depreendido dela? Que é um tema. A gente sabe que o assunto pode ser guerra ou violência, ok? O tema, então, pode ser a violência da guerra. A violência da guerra atinge adultos e crianças. A guerra não poupa nem mais os jovens. Então, tudo isso são os temas. E tem mais 4 temas, eu acho, que vocês vão fazer. Então, esses outros eu mandaria através do plural, ok? E também outra coisa, tem uma atividade para a gente fazer, para vocês fazerem, na página 97. E na página 97, eu vou ler aqui com vocês rapidinho. Escreva a narrativa ou a dissertação que planejou em casa. Antes de fazê-lo, porém, releia as anotações que fez. Eu vou passar o tema que é para vocês escreverem. Vocês vão me mandar. Já já eu explico. Ao escrever, lembre-se de que, numa narrativa, é importante despertar e manter a curiosidade do leitor até o final. Para isso, crie um conflito que deve ser coerente com o tema que escolheu e desenvolva-o criando dificuldades, que são as complicações, para se chegar à resolução, que é o desfecho. Quando terminar a primeira versão de sua narrativa, crie um título coerente, ou seja, o título ele tem que estar conectado com a relação do nosso texto, né?
Então, ó, o título é a relação com o contexto de escrita. Então, o título tem que ser coerente, porque ele é norteador ao que vai ser tratado, ok? Se você optou pela dissertação, organize seu texto em 3 parágrafos. No primeiro é a introdução. Segundo, apresente os argumentos. Terceiro, conclua, ok? E quando terminar a primeira versão, crie um título coerente e passe a revisão de texto. Vocês vão escolher o que quiserem sobre esse tema aqui, que é do Enem de 2017. É um tema muito legal, que pouca pessoa sabe sobre ele, então eu quero que vocês procurem e escrevam em modo dissertativo ou narrativo, tanto faz. Vocês vão me enviar esta redação até o dia 15, ok? Junto com a lição de casa. Por quê? A lição de casa eu vou mandar pelo plural. E para a lição de casa, vocês precisam ter feito esse texto. Então, vocês vão escolher se vai ser um texto dissertativo ou narrativo, e é o tema que caiu no Enem de 2017. Então, quem for escrever de narrativo, não se esqueçam dos elementos da narrativa: personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Não se esqueçam desses 5 aspectos. Pode ser algo curto, não precisa ser muito grande, máximo aí 20 linhas, mínimo 10. Então, mínimo 10 linhas, máximo 20 linhas. Na verdade, 10 e 20 é muito pouco, né? Vamos colocar 15. Mínimo 15, máximo 25, para quem escolher a narrativa. E para quem escolher a dissertação, mínimo 15, máximo 30, ok? E lembrem-se, pessoal, quem for escolher a dissertação, não se esqueçam que ela precisa ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. O texto sempre tem que estar bem estruturado. Assistam as aulas anteriores, que vão ajudar muito vocês na hora de escrever, porque tem toda a parte de estrutura que eu tenho que ter em cada parágrafo. Leiam a proposta de redação bem atentamente, com atenção, grifem o que for necessário, anotem o que vocês acharem legal e prestem atenção no tema. O tema está ali embaixo, ó. Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Então, prestem atenção, leiam com atenção todas as propostas aqui, os textos motivadores, para poder escrever. E as lições de casa, que precisam dessa redação, eu as enviarei no plural também. Lembrando que tarefa de casa, máximo 1 semana para ser feita. Então, como o texto também tem o máximo 1 semana, eu aconselho vocês a façam o texto primeiro, já me enviem e façam as lições de casa, beleza? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, entre em contato aí e nos vemos na próxima aula. Tchau!